Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez. Acho que essas semanas vão cansar de ver meu rosto aí, mas é um bom motivo. Hoje a gente está aqui de novo para a nossa segunda palestra, né, do WebMedia, onde a gente teve uma palestra sensacional com a professora Jussara, da academia, apontando para a gente uma visão dela sobre essa questão da desinformação. E hoje a gente tem o prazer de receber a Bárbara. A Bárbara é designer há 15 anos, atualmente ela é a diretora, coordena a diretoria de design na Log. Então é mais um oferecimento aqui da Log, a qual eu tenho um agradecimento enorme para fazer, né? Eu espero que o professor Maldonado esteja ouvindo a gente aí, foi um contato que nós tivemos, se prontificou não só na parte financeira, como também nessas contribuições técnicas, né? Nós tivemos ontem a Daniela e hoje nós temos a Bárbara, e mais tarde também nós temos um Industry Talk da Log. Então, Bárbara, seja bem-vinda. Né? A palestra da Bárbara, então, é como podemos moldar o futuro do Brasil por meio de design e tecnologia integradas à logística. Bárbara, muitíssimo obrigado, né, pela sua disponibilidade, por colaborar conosco aqui. Estamos bem ansiosos aí para a sua apresentação, tá bom? Obrigada. Eu que agradeço. Então, vamos começar logo aqui. Eu tenho algumas coisas para a gente conversar hoje. A ideia é que esse papo não dure a hora cheia, então que eu acabe um pouquinho antes aqui de apresentar para vocês os pontos que eu tenho, para que a gente tenha um espaço bem legal de conversa depois. E tudo que não dá tempo da gente falar hoje, vocês sempre fiquem à vontade aí, de entrar em contato com a gente para a gente seguir a conversa. Eu estou imaginando aqui que vocês me escutam bem, enxergam bem também os slides. Então, vamos lá. A ideia hoje é a gente falar sobre como a gente consegue moldar, ou como a gente consegue impactar, né, fazer a diferença no futuro do Brasil, utilizando design e tecnologia para trabalhar com logística, para trabalhar com cadeias de suprimento. É um pedacinho do que a gente faz na Log hoje, mas eu espero que seja o suficiente para vocês ficarem interessados, querendo saber um pouquinho mais. Então, vamos lá. A nossa agenda aqui, eu dividi essa conversa em 3 partes, certo? Primeiro, eu quero trazer um pouco do contexto das trocas comerciais e como é que, sendo um pouco ambiciosa aqui, como é que a gente explicar um pouco como é que a gente está nesse setup de mundo que a gente tem hoje, né? Por que a gente funciona dessa maneira, trazer um pouco do contexto do Brasil também. E depois ir fazendo uma conexão aqui em como como a gente trabalha na Log hoje, principalmente na diretoria de design, que é onde eu trabalho mais intensamente, né? Onde eu coordeno ali o funcionamento. Falar um pouco sobre os conceitos que a gente utilizou para conseguir formar esse ambiente, né, para conseguir desenvolver essa área, conseguir trabalhar muito bem com produto digital, conseguir trabalhar muito bem com engenharia de software. E depois, no fim, trazendo um pouco mais a parte de design mesmo, como é que a gente consegue aplicar os conceitos que a gente tem hoje dentro da área de design, como é que a gente puxa isso para dentro da experiência do usuário, e quais são os principais desafios que a gente enfrenta. Beleza? Então, vamos começar aqui. Então, essa sou eu. Eu sou especialista em design estratégico e inovação pelo Instituto Europeu de Design. Eu trabalho há mais ou menos 15 anos nesse mercado de design e tecnologia. Hoje eu sou diretora de design da Log, mas eu já passei aí por algumas empresas. Antes da Log eu trabalhei numa consultoria global, na ThoughtWorks, que é muito conhecida pelo pessoal da engenharia de software, uma empresa que desenvolveu o Agile, foi muito presente nesse estouro do desenvolvimento ágil de software. Antes disso, eu empreendi, eu tive alguns produtos aí lançados no mercado, outros produtos foram vendidos, então eu costumo brincar que eu comecei a minha carreira um pouco ao contrário, assim, eu comecei abrindo empresa para ver o que acontecia, e hoje eu estou tendo essa super oportunidade aí de estar fazendo a diferença junto da Log e junto do time de pessoas incríveis que são meus colegas hoje na Log. Mas comecei a fazer isso há muito tempo atrás, na época. Eu brinco que a gente era tudo web designer, webmaster, né? A gente tinha aí outros nomes, ficava aqui
chegou, né? Cheguei na internet do Brasil quando era tudo mais ou menos mato, né? Então era um outro, era um outro tipo de trabalho, era uma outra maneira de olhar para design, era uma outra maneira de olhar para engenharia de software e por que significa produto, por que significa software como um serviço, né? Esses conceitos que hoje para a gente são bem mais claros, são bem mais fáceis, né? São bem mais estruturados aqui para a gente. Então vamos para a nossa primeira parte. Eu costumo ter essa, essa imagem aqui. Queria perguntar assim para vocês, mas não precisa responder, né? Podem pensar aqui. Um disclaimer rápido. Ainda em cenário pandêmico, eu estou falando de casa, então eu tenho uma pessoa junto aqui na sala comigo. Talvez vocês escutem ela espirrar, vocês escutem alguns movimentos aqui, tá bom? Mas voltando aqui um pouco para o papo, deem uma olhadinha nessa imagem aqui, tentem chutar mais ou menos, né, de quando ela olhando para esse monte de rota, esse monte de pontos aqui, esses nomes de cidade. Isso aqui é um setup das rotas comerciais europeias. E a gente olhando assim à primeira vista é super denso, né? São rotas bem formadas aí, que unem grandes cidades, né? Você consegue enxergar ali Paris, você consegue enxergar Sevilha, você consegue enxergar Londres, Dublin, cidades que hoje para a gente são super presentes, né? Numa narrativa global aí. Mas isso aqui nada mais é do que um mapa das rotas comerciais estabelecidas lá em 1100, tá? Então, assim, é, isso aqui é da época das cruzadas, então é para a gente começar a entender um pouco assim, ou começar a perceber que quando a gente fala de comércio e quando a gente fala do setup do mundo que a gente tem hoje, as coisas não são por acaso, né? Então, desde sempre, desde a gente pode voltar até lá para o Império Romano, tá? A gente tem a Via Régia, aqui a gente tem algumas rotas que existem há muitos e muitos séculos. E isso acabou, o comércio, de certa forma, ou o trade, né, a troca de coisas entre países estimulou e foi chave em grandes momentos históricos que a gente teve. Né? Então, a gente tem a própria expansão do Império Romano, a gente tem a expansão de uma série de outras civilizações, e a gente tem também algo que foi muito importante para a gente estar aqui hoje, as grandes navegações, né? Então, o comércio e a troca de bens fez com que a nossa civilização, fez com que a humanidade se desenvolvesse na forma onde a gente está, da maneira como a gente está hoje, e é ainda muito, muito importante, né? Essa coisa de ficar produzir algo num país, trocar por outra coisa, refinar. Não sei se todo mundo viu há um tempo atrás a confusão que foi quando aquele navio ficou preso ali, travou Gibraltar, se eu não me engano, ficou preso e congelou algumas rotas comerciais, fazendo com que os navios tivessem que dar toda a volta na África, né? Uma coisa que a gente já tinha resolvido há algum tempo, mas acaba congelando a economia mundial e acaba congelando como a gente consegue trocar, como a gente consegue mostrar valor, né? Conseguir fazer a economia funcionar. Então, assim, não só acho que era o Evergreen, que chamava o navio, também agora a crise dos portos lá em Los Angeles. Então, assim, o mundo há muito tempo é dependente dessa troca, dessas rotas e de fazer esse comércio funcionar e de conectar e conseguir desenvolver todas essas cidades, conseguir desenvolver as economias e conseguir fazer as pessoas terem um emprego, terem uma vida melhor. E assim, a gente está aqui hoje, né, falando do Brasil, eu estou falando de Porto Alegre hoje, vocês devem estar me ouvindo aí de várias cidades diferentes. A gente está aqui porque
em algum momento os portugueses e os espanhóis estavam procurando rotas comerciais para outros lugares e acabaram encontrando o Brasil no meio do caminho. Independente dos julgamentos de como a gente desenvolveu depois o país ou não, a gente está aqui, ou todos esses movimentos, não só do Brasil, mas da América e de muitos outros países, estão aí porque existia essa vontade de trocar mais, essa vontade de ir em busca do valor comercial e de ir em busca de coisas que poderiam ser comercializadas, né? Não inicialmente com o Brasil, mas com outros países e com outras pessoas, outras culturas, né? Então, assim, até eu tive um pouco de dificuldade de encontrar umas imagens que tivessem mais detalhes, mas esse é um desenho das rotas comerciais no Brasil e da densidade delas hoje, né? Então, não é muito diferente desse aqui, né? A gente segue conectando grandes centros urbanos através de rotas, né? A gente segue conectando ali esses pontinhos vermelhos através desses caminhos maiores que a gente faz. E aquilo lá é uma imagem de 1100, isso aqui é uma imagem de 2010, se eu não me engano, então não mudou muito. Mas tem um ponto aqui que é interessante a gente falar, que é sobre o tamanho do Brasil, né? E sobre esse ponto que se traz muito o Brasil ser o tamanho de um continente, né? Ter muito país europeu ali, que acho que se bobear, você consegue colocar a Europa inteira aqui dentro. Eu vou deixar depois um linkzinho ali para vocês olharem. Tem um site que consegue fazer esse negócio dos tamanhos de países dentro de outros países. Mas, enfim. Então, você olhando aqui, vocês conseguem ver minha seta, joia. Se vê uma grande concentração de rotas, ou uma grande densidade, né? Você quase não consegue entender aqui onde estão os estados, onde estão as fronteiras, né? Então, é possível a gente dizer, a gente deduzir através desse mapa aqui, que tem regiões que são muito mais bem atendidas do que outras, né? E que tem regiões onde a densidade ali de rotas e a densidade de trocas são muito maiores do que outras. Mas a gente sabe muito bem que, por mais que a gente tenha uma grande fatia aqui de floresta ainda, a gente tem pessoas que moram aqui, né? E a gente tem economias, a gente tem cidades, a gente tem essa outra região aqui abastecida. E, de novo, voltando para cá, aqui você enxerga, obviamente, que nessas regiões mais montanhosas não tinha tanta cidade desenvolvida, mas é uma maneira diferente de você abastecer um continente, né? E assim, não é simples, né? Então, existe um motivo para as coisas estarem mais ligadas aqui, por questões de infraestrutura e de incentivo econômico, mas a gente segue precisando unificar o Brasil de alguma maneira, né? É muito comum você escutar discussões e conversas entre economistas e pessoas que estudam mais essa área dizer que o Brasil é muito grande para ser gerenciado, ou que a maneira como a gente toca o Brasil hoje é impossível, porque são muitas coisas para serem feitas, estados com necessidades diferentes, com receitas diferentes, né, com incomes diferentes ali, e isso acaba criando um gap, né? Isso acaba criando uma grande diferença, porque nesse círculozinho aqui marcando São Paulo, onde você consegue ter trocas comerciais ou entregas de uma velocidade muito mais rápida do que qualquer outro lugar aqui no Brasil. Tá? Então, não é à toa assim, que se você mora em São Paulo, eu na verdade moro em São Paulo, estou aqui em Porto Alegre só passando um tempo aqui. Mas se você mora em São Paulo, você sabe muito bem que você tem o serviço Prime da Amazon, você tem o mesmo dia do Mercado Livre, você tem uma série de lojas, de varejistas que conseguem te entregar o que você quiser no mesmo dia. Você pode comprar uma televisão no sábado à noite e no domingo de manhã vão estar entregando isso na sua casa se você mora numa região razoavelmente central de São Paulo. E assim, até para essas cidades maiores aqui do lado, você também consegue uma entrega no mesmo dia. Então, você consegue mover um pacote de São Paulo para o Rio de Janeiro hoje com alguma facilidade. Seja algo feito em São Paulo, seja algo feito no Rio, existe essa possibilidade, né?
Nesse círculo aqui também, você certamente vai ter uma entrega muito mais rápida, uma entrega muito mais efetiva e pessoas conseguindo consumir, conseguindo ter acesso a produtos diferentes, né, dentro desse, desse pedacinho de país aqui, que é mais ou menos sul, capitais do sul e sudoeste, né? Então, assim, é muito diferente. Se você estiver aqui no Macapá e precisar comprar alguma coisa, se você estiver em São Paulo e precisar comprar alguma coisa. E sabendo que o nosso mundo, historicamente, que a civilização, historicamente, é muito dependente do comércio e da troca e do desenvolvimento das regiões estarem muito ligadas ao comércio e à troca, a gente começa a entender como que a gente tem uma super concentração numa região específica, a gente tem mais dificuldade de expandir as coisas para lá e a gente começa a entender outros fatores aqui. Então, esse aqui foram imagens que eu fiz no dia 15 de setembro, tá? Para a gente ter uma referência aqui de datas, mas eu busquei o mesmo produto, tá? Um Samsung Galaxy desses recondicionados usado. Eu busquei o mesmo aparelho para São Paulo, para Porto Alegre, para entregar no Macapá. Então, assim, em São Paulo, isso dia 15 de setembro, se eu não me engano, era o início da semana, tá? Então, ele chegaria sexta-feira na minha casa, ele chegaria no sábado em Porto Alegre, né? Só que para chegar no Amapá, ele ia demorar pelo menos 20 dias úteis ali, né? Ele ia chegar só no outro mês. Então, assim, o preço do aparelho é o mesmo, o custo do frete é o mesmo, mas a gente tem uma diferença de quase 30 dias aí para você acessar, né, um aparelho comercial. E a gente está falando aqui de coisas que são bens de consumo supérfluos, né? São bens que não são essenciais para a gente viver, apesar do telefone, né, hoje em dia fazer muita coisa por nós. Não é essencial como um remédio, ou como um material de construção, ou como alguma coisa mais de infraestrutura, de desenvolvimento mais de uma base da pirâmide de necessidades ali, né? Então, assim, quando a gente fala no Brasil ser grande, é uma percepção puramente geográfica, né? E que a gente acaba quando a gente depende somente de estruturas físicas, ele acaba sendo muito grande mesmo. E a gente acaba tendo essa dificuldade. A gente sabe que se algo está em São Paulo para chegar num outro lado de São Paulo pode levar um dia, para atravessar o país pode levar 15, 20. Quando a gente depende somente de estruturas físicas para fazer isso, né, para calcular o que a gente precisa calcular e tudo mais, mas existe uma maneira da gente conectar o Brasil e da gente aproximar o Brasil é, se a gente conseguir repensar essas rotas, se a gente conseguir repensar essa redistribuição, porque muito a ver com a distância que você está das grandes cidades e desses centros urbanos, tem a ver com o seu acesso a bem de consumo, e por dados do governo aqui, quanto menor é a sua renda, é mais caro fazer as coisas chegarem para você. Então, quanto mais no centro você está quanto mais no centro econômico do país você está, maior vai ser a sua renda, mais rápido as coisas vão chegar para você. Não é difícil a gente pensar aqui que as coisas vão. Que a gente começa a separar, né? Que a gente começa a dividir ali. Quando você tem uma diferença do Rio Grande do Sul para Amapá ali, de quase R$ 1.000 de renda média do cidadão por mês, você pode ver que a gente tem uma questão de desenvolvimento econômico aí, que alguns estados vão acelerar, enquanto outros começam a ficar um pouco mais para trás. Então, quando a gente fala em conectar o Brasil, a gente está falando não só de juntar cidades, mas também de diminuir as distâncias e de melhorar o acesso das pessoas a esses bens, porque a gente sabe que a economia mundial é muito baseada nesse acesso e que se a gente quer diminuir essas distâncias e se a gente quer fazer um país mais justo, um país mais bem distribuído, isso passa por melhorar os nossos serviços de logística, isso passa por
melhorar a maneira como as pessoas conseguem acessar bens de consumo e conseguem acessar bens mais fundamentais para a sua vida. Felipe, could you play the video, please? A missão da Log é conectar o Brasil, entregando tudo para todo mundo em qualquer lugar. Sejam elas entregas locais ou nacionais. Mas como fazer milhões de entregas por dia num país tão grande e diverso como o Brasil? Com tecnologia. Tecnologia é a nossa essência. Desde modelos preditivos que otimizam a rede logística, a operação de alta rotatividade e capacidade dos nossos cross-dockings. Tudo é orquestrado por software. Nosso sistema Single Pass mede pacotes com precisão para achar o lugar ideal de transporte. E ao combiná-lo com nossos algoritmos estocásticos, são criadas rotas finais de alta densidade com o mínimo de operação manual. Os pacotes são ensacados na nossa menor unidade de entrega. E as rotas finais podem ser traçadas por diversos modais de transporte. Nossa rede de malha logística aérea ou rodoviária transfere a carga no mesmo dia, por todo o Brasil, até chegarmos em um dos nossos muitos centros de distribuição regionais, a última perna da sua entrega. Dali, um entregador parceiro da nossa enorme frota, com a ajuda do aplicativo e de machine learning, chegará ao destino final. Você. Log, conectando o Brasil. Muito bem. Então, depois dessa introdução, só um segundo. Desculpa. Contando um pouco ambiciosamente de como funciona o Brasil e como essas distâncias aí estão conectadas. Eu quero falar agora um pouco, nessa próxima parte, puxar para o outro lado e falar um pouco sobre como a gente se organiza para conseguir fazer acontecer isso que vocês viram no vídeo e que vocês estão vendo nesse vídeo aí, né, em algumas introduções assim que ele tem rolado. Então, eu espero que agora a gente possa exemplificar um pouco como um time de design se organiza, como a gente se organiza para conseguir fazer esses produtos funcionarem, essa cadeia funcionar e a gente ter esse impacto incrível que a gente está conseguindo ter nos últimos anos aí de realmente conectar as cidades do Brasil, conectar os brasileiros através da entrega e do envio de bens de consumo e de pacotes por todo o nosso território nacional. Então, eu vou trazer alguns pontos aqui, alguns conceitos que talvez você já tenha ouvido falar. Esse aqui é interessante, é um que a gente vai falar um pouquinho agora. Sei que não é tão participativo assim aqui, mas queria que vocês pensassem, de novo, quantas pessoas vocês acham que vocês conseguem manter uma relação próxima, né? A gente costuma, principalmente agora, com redes sociais e a gente poder estar mais conectado com pessoas de outras cidades, de outros países aqui, se vocês acham que a gente consegue manter 10 pessoas próximas, 40 pessoas próximas, se a gente consegue chegar ali até 150 amigos, se a gente consegue chegar mais próximo da barreira de 2.000 amigos, ou se, na verdade, isso não tem nenhuma limitação, né? Quem decide é a gente, quantas pessoas eu quero conhecer. Existe um limite, tá? Para aqueles números ali, e o nosso limite aqui é 150 pessoas, tá? São quantas pessoas a gente consegue, de fato, manter uma relação próxima, entre aspas, né? Quantas pessoas a gente consegue ter alguns acordos sociais, digamos assim, ou ter algumas regras de interação ali. A gente não consegue passar de 150 pessoas, tá? E é um número conhecido como o número de Dunbar, né? Que é um número que vai definir o nosso limite cognitivo
do número de pessoas que a gente consegue manter relações sociais estáveis. Então, é uma relação onde você conhece cada membro desse grupo e você sabe identificar a relação desse membro com outros membros do mesmo grupo. Tá? Então, existe uma limitação aqui de como a gente consegue montar uma comunidade quando a gente passa a se ver como uma instituição. Então, quando a gente está falando em desenvolver o time, quando a gente está falando em organizar uma área para conseguir chegar naqueles resultados ali, não é somente você pegar um grupo de pessoas que entende de um assunto, jogar todo mundo numa sala e esperar que saia algo dali. Precisa ter uma organização e a gente aprende isso desde pequeno com salas de aula, a gente aprende isso com trabalho em grupo, a gente sabe que cada um tem o seu papel e que tem algumas barreiras que a gente vai atingindo aí, e principalmente essa de 150 pessoas é uma barreira cognitiva para quando a gente está desenvolvendo, montando um time. Então, até 150 pessoas dá para se dizer que existe uma vida mais comunitária, que a gente consegue ter uma construção de significado compartilhado, e a partir de 150 ali você já começa a ter uma cara muito mais de instituição, onde você precisa ser gerenciado, você precisa gerenciar através de regulamentações e políticas públicas. Então, sem coincidências aqui, quanto mais esse lado aqui da minha direita, não sei se está espelhado a imagem aqui, se vai ficar confuso aí, mas esse lado aqui da instituição tem mais a ver com cidades, com estados e com instituições públicas, e a comunidade tem mais a ver com famílias, com grupos de amigos e com times menores. Então, são maneiras diferentes de você enxergar, de você conseguir passar isso para as pessoas, né? Então, quando a gente está falando aqui de conseguir construir algo junto, a gente está falando da construção de significado compartilhado. Então, a gente precisa entender aonde vai existir o indivíduo, né? Que vai fazer uso da sua psique individual, que vai saber quem ele é, como é que as coisas funcionam para ele individualmente, mas que também vai se relacionar ali com práticas cotidianas, né, que a gente vai inserindo no time, então as reuniões diárias, a maneira como a gente trabalha, vão entrando nesse grupo de práticas cotidianas, e a questão de estatutos e normas, aonde passa a ter mais convivência com o grupo e passa a ter essas regras sociais que a gente precisa para estar inserido e para conseguir atingir algum objetivo em comum. E também é muito importante a gente lembrar aqui, numa era onde a gente fala muito de designers unicórnios e galera que sabe fazer tudo e que consegue entregar tudo, a gente saber que ninguém consegue ser bom em tudo, né? Então, nenhum designer vai conseguir entregar com qualidade todas as competências de design. Então, quando a gente une essa conversa aqui de que ninguém consegue ser bom em tudo, com aquele número de pessoas máximas dos que você consegue se relacionar, a gente começa a entender que para montar um time, que para conseguir atingir resultados com o impacto do que a gente está buscando aqui na Log, a gente precisa pensar muito bem como a gente vai organizar as pessoas, né? A gente precisa começar a entender quais são as competências que cada pessoa precisa ter, ou quais são os tipos de papel, né, que a gente vai ter que estar trabalhando dentro de design. Não vai ser somente um designer que pega uma coisa e que vai do início ao fim tocando aquele projeto sozinho e que espera que algo funcione e nem jogar um monte de pessoas desordenadamente dentro desse cenário, né? Então a gente vai ter que começar a dividir aqui um pouco como a gente começa a trabalhar isso. Então, dentro da Log, a gente tem hoje 6 tipos, 6 sabores diferentes de designer aqui, com competências e com uma combinação de skills diferentes. Então, a gente tem aqui a galera do design de conteúdo, que é uma área relativamente nova dentro da tecnologia, mas que a gente acredita bastante. Tá? Então, a gente tem os nossos UX Writers, os nossos Content Strategists e os nossos Tech Writers. É uma área que a gente aposta bastante, considerando aqui que a gente está evoluindo, ou que a gente está indo para um mundo onde a interface já não é mais tão gráfica assim, e a gente está, na verdade, criando conversas, a gente está, na verdade, estabelecendo relações entre pessoas, e as próprias máquinas estão cada vez mais conversacionais, as interfaces estão cada vez mais conversacionais. Então, a gente tem bastante gente trabalhando com esses perfis aqui. Depois a gente tem os
product designers e os estrategistas de UX, que são perfis mais comuns ali hoje em dia, né, que está mais, digamos, escalou mais rápido, está no nível de maturidade diferente. A gente trabalha pesquisa de usuário, design de serviço, arquitetura de informação, e a galera que trabalha mais ativamente a parte gráfica disso, tanto online quanto offline, que são os brand designers. Então, com essas competências aqui, fica claro, espero, que a Log tem algumas diferenças, né, de uma empresa de tecnologia que trabalha com design. A gente é um pouquinho diferente, porque a gente tem a presença física, né? Como eu falei ali no início, a gente está falando de conectar lugares, e a gente está falando de movimentar pacotes. Então, a gente trabalha muito forte essa tríade do mundo físico, do mundo digital e da conversa que tem que acontecer entre esses mundos, né? Então a gente fica muito montando esses times e montando essas equipes para resolver essas questões e para encontrar essas oportunidades que trabalhem nessa triangulação, certo? E sempre trabalhando com uma grande diversidade de senioridade. A gente não quer um time só de júniors sendo liderado por um sênior, a gente não quer vários plenos aí perdidos por aí fazendo suas coisas sozinhos, a gente não quer um time só de sêniors também, a gente quer ter uma boa distribuição entre júnior, pleno e sênior para as pessoas terem oportunidade de se desenvolver, para as pessoas conseguirem aprender, para as pessoas terem a quem ensinar e para a gente conseguir trabalhar de um jeito bem legal essa carreira no design, essa carreira na tecnologia, certo? Então, voltando um pouquinho para a nossa construção de significado compartilhado aqui, a gente olhando um pouco mais para o grupo, né, a gente começa a ver que as práticas cotidianas, os estatutos e normas são, na verdade, quem vão definir o que é uma comunidade de design, o que passa a ser uma área de design, o que é um time, um squad, uma tribo. A gente vai tendo essas coisas que nos unem e que fazem isso ficar um pouco mais simples, e a gente passa a ter aqui essa... como é que eu posso dizer assim, essa régua, né, de como a gente consegue trabalhar. Então, quanto mais próximo de um espaço institucional, mais as coisas vão ter um caráter de imposição, não ditatorial, né, mas um caráter de, isso aqui precisa ser feito dessa forma, né? Então, quando a gente está falando para mais de 150 pessoas, provavelmente a gente vai falar de um jeito mais duro e sem muita flexibilidade, e quanto menos pessoas você tiver, mais vocês vão criar aquelas coisas juntas. Então, pensando até no próprio público que a gente trabalha, no nosso usuário final e como a gente cria, né? Então, 2 designers ali trabalhando para criar as interfaces, eles vão ter muito mais colaboração e eles vão estar muito mais construindo um significado compartilhado do que as pessoas que vão estar que vão estar somente utilizando o aplicativo. Elas vão ser o que a gente está fazendo ali, né? Vai ser imposto para elas, né? Como elas têm que mandar um pacote, como elas têm que fazer o fluxo de fechar um pacote, botar o remetente, quanto isso vai custar e tal. Quem vai dizer isso é a gente que está fazendo aqui atrás. Mas como a gente está fazendo isso com poucas pessoas, isso consegue ser feito de uma forma co-criativa e de uma forma colaborativa. E se a gente botar junto nessa cocriação o vetor da pesquisa do usuário, o vetor da gente escutar o usuário, a gente está falando aqui de um processo colaborativo, um processo de cocriação que vai levar em consideração a instituição onde a gente está se inserindo. Então, o que passa a ser, o que era para ser uma imposição, né, de você tem que usar esse software dessa maneira aqui, porque foi como a gente fez a interface. O que era uma imposição passa a ser algo que, na verdade, é desenvolvido dentro desse espaço aqui de cocriação, de consulta, de diálogo, de participação, até virar uma imposição. Então, é algo imposto, mas é algo imposto dentro das possibilidades que foram aprendidas, que foram estudadas, imposto dentro das possibilidades que o nosso software oferece e das possibilidades que o usuário também consegue fazer. Então, quando a gente está co-criando, a gente está perguntando, fazendo uma pesquisa, entendendo como o usuário está usando aquela feature, aquele produto, a gente está
deixando esse espaço comunitário, essa ideia mais democrática e mais colaborativa do espaço comunitário, transbordar também para o espaço institucional e fazendo dessa maneira um aplicativo, fazendo um produto, fazendo um software que tenha na essência dele um caráter colaborativo, que tenha na essência dele um caráter participativo. Então, é mais ou menos dessa maneira que a gente consegue fazer as coisas se movimentarem nessa direção. Um minuto só, pessoal, para eu pegar uma água aqui, que eu tô falando há 35 e a garganta começa a secar. Imagino que vocês tenham alguma empatia. Só um momentinho. Beleza. Então, vamos para a parte 13 e para a última parte aqui do papo, então. O que a gente falou até agora, né? Na parte 1, a gente conversou sobre o mundo comercial, ou como a economia da troca, né, se coloca até aqui como uma grande definição, uma grande definidora de como o mundo é organizado hoje, né, como as cidades começam tendo seus destaques por elas serem pontos comerciais de troca, né, e não necessariamente por qualquer outro motivo de, sei lá, beleza, ou sei lá, qualquer outra coisa que a gente possa pensar e que talvez a gente hoje escolha um lugar para morar. Então, como elas foram sendo criadas a partir daí, como o Brasil é grande, como a Log tenta resolver isso com os nossos produtos, com as nossas soluções de conectar esse Brasil. Na segunda parte, falando um pouquinho mais de como os designers e como a área de design se organiza ali e monta algumas das suas cerimônias e monta alguns dos seus pontos baseado nesse número de Dunbar e nesses outros pontos mais cognitivos que a gente precisa para conseguir entregar aquele produto que a gente está mostrando ali. E agora, na parte 3, falar um pouquinho mais sobre o que isso tem a ver com o produto. Então, a gente vai fazer uma volta completa aqui. Então, puxando um pouco Naomi aqui, as organizações devem ser vistas como complexas e adaptativas, antes de serem vistas como organismos mecânicos e sistemas lineares. Então, a gente está falando aqui que a maneira como as organizações funcionam, as organizações são feitas de pessoas, né? São as pessoas que desenvolvem os seus produtos, mas as organizações são feitas de pessoas. E como isso deve ser visto como um sistema complexo, né? E não como um sistema linear e mecânico que a gente sabe exatamente o que vai acontecer. Então, puxando um pouco aqui a lei de Conway, né? As organizações projetam produtos e serviços que são cópias de como elas são organizadas. Então, aqui eu espero justificar um pouco do que a gente falou até agora, de ser co-criativo e de ter os times bem formados e as competências corretas. Então, dentro da área de tecnologia hoje, a gente tem 3 grandes clãs, né? três grandes grupos de times que atuam com esse valor, buscando esse valor ou trazendo esse foco. Então, a gente tem logística, mercado e qualidade, visto dessa maneira linear e mecânico um do lado do outro, quando, na verdade, quando isso é percebido pelo usuário, ele se posiciona ou ele é visto de uma maneira diferente, né? Então, quando a gente traz o usuário para dizer o que ele entende ou o que ele percebe da Log, como a gente está organizado, a gente tem uma figura diferente. A gente tem um core logístico, a gente tem um centro onde os serviços principais são feitos e é onde a gente está montando toda a operação. E a gente tem em volta disso o mercado, a gente tem em volta disso onde de fato as interações com o usuário acontecem. Então, dificilmente nosso usuário final vai ter acesso direto ao nosso core logístico, ele vai ter o mercado ou os nossos aplicativos e produtos customer facing que vão ser a interface desse usuário com o nosso core logístico. Esse clã de qualidade, ele é quase um satélite que fica orbitando em volta dessa dualidade de mercado logística aí dentro dessa construção percebida pelo usuário. Então, como eu estava falando antes, nesse lugar de construir o online e o offline e de ter o mercado como uma interface para o nosso core logístico, a gente tem essas 3 áreas aqui.
a design de conteúdo, design de marca, design de produto, que trabalham com contextos de entrega específico. Então, como eu falei antes, a galera de design de conteúdo trabalha com a linguagem, então trabalha quase como escrevendo loguês, escrevendo a nossa língua, como a gente se comunica. A gente tem a galera da design de marca trabalhando os ambientes, então criando os ambientes onde a gente vai trabalhar, criando os ambientes de cross-docking, criando as agências, e a gente tem a galera de design de produto criando as ferramentas ali, juntamente com a galera de engenharia de software, juntamente ali com essa parte de tecnologia mais presente, tá? E aí, dentro de cada uma dessas áreas, criando a linguagem, a gente vai ter esses papéis, criando os ambientes, a gente vai ter esses papéis aqui também, e criando as ferramentas, a gente vai ter esses papéis logo abaixo. Ai, bug, tá bom. Então, assim, o que a gente faz, né, no fundo aqui? Se você olhar para qualquer pacote da log, você vai ver a experiência que a gente está desenhando. Então, a nossa embalagem é o ambiente projetado pelo nosso time de design de marca. As ferramentas ali estão presentes nessa integração que a gente faz do online e do offline com a tecnologia. E a linguagem, a maneira como a gente se comunica, a maneira como a gente aborda qualquer um dos nossos usuários que estão utilizando e lendo a etiqueta, vão dar esse ponto de vista. Então, digamos assim, a menor unidade projetável por design na log é o nosso pacote. Então, a gente tem a nossa caixa, a nossa etiqueta e a nossa conexão com o mundo digital a partir desse QR Code, a partir desse código de barra que acontece aqui dentro dessa unidade. Então, tudo que a gente faz em design de experiência vai surgir do pacote para fora. Então, vai surgir do pacote e vai andar em outras dimensões, né? A gente não trabalha do pacote para dentro. Então, a gente vai trabalhar com a etiqueta, a gente vai trabalhar com a integração, a gente vai trabalhar com as rotas, a gente vai levando por aí. Então, dentro dessa construção de artefato, dentro dessa construção de design, a gente tem os produtos ali também, mas esses produtos feitos pelas nossas tribos são conectados com outras áreas da log, que hoje a gente conta com um time incrível de mais de 3.000 pessoas, através de serviço. Então, a gente tem os produtos, que são ferramentas desenvolvidas digitalmente, conectadas a partir de serviços que são digitais e analógicos, e tudo isso junto, mais as pessoas que fazem a log, a gente tem a experiência log. Então, o design, o projeto que a gente faz parte dessa coisa maior, não somente dos produtos, mas como todas essas coisas estão integradas. E é aqui que os nossos times vão trabalhar essas diferentes camadas. Então, o design não é o único responsável pela experiência, né? O design, ele está ali cruzando essas áreas, mas não é só ele que vai definir tudo o que acontece. Os engenheiros são responsáveis pela experiência, as pessoas de produto são responsáveis pela experiência, o pessoal de atendimento, de customer experience, está todo mundo junto aqui buscando conectar o Brasil e proporcionar a melhor experiência possível. Então, relembrando as nossas competências aqui, todo mundo junto, a gente consegue fazer aquele esqueminha ali funcionar, a gente consegue fazer os pacotes chegarem nos lugares onde eles precisam, e no fundo, o que a log faz é transportar pacotes do ponto A ao ponto B. Então, a gente sempre vai estar fazendo isso. Todas as nossas interações são voltadas para isso, e o time de design é responsável por essa experiência de movimentar o pacote para todos os usuários envolvidos. E quando a gente fala assim de experiência, né, eu tenho alguns vídeos aqui, e eles moram aí pela internet, mas assim, quando a gente está falando em projetar e aplicativo, a gente está falando de algo bem simples, de uma maneira de interação, que é bipar pacote, né? Então, aquilo que a gente falou ali do produto, da linguagem e do ambiente, está aqui nessa função super simples de você ler uma etiqueta de uma embalagem e entender para onde ele vai. Se aqui é uma pessoa operadora dentro de uma das nossas agências, separando os pacotes e fazendo os pacotes chegarem mais rápido. Então, como tudo isso que a gente faz acaba virando uma experiência super simples dentro
de um aparelho, de um dispositivo móvel na mão de um operador de agência. Já é uma super evolução como a gente consegue fazer as coisas chegarem mais rápido. Então, a gente tem todos esses pontos de interação aqui entre as pessoas e os pacotes, né? Então, a gente vai mover do embarcador para o entregador, para a agência, para o centro, depois volta para a agência, para o entregador e para o recebedor. Então, cada vez onde tem um ponto de interação aqui, onde você vai ter um usuário usando, você vai ter a pessoa interagindo com a nossa unidade mínima de design, que é o pacote. Então, só esquematizando um pouquinho aqui, né? A gente tem, de novo, aqui a primeira milha, a milha do meio e a última milha, que é mais ou menos aqui você consegue dividir os 2 primeiros, os 3 do meio e os 2 últimos. Então, você tem o contexto, né? De buscar o pacote, transportar os pacotes, entregar os pacotes, e você vai ter os inputs. A partir da etiqueta, você bipa a etiqueta com a ferramenta, você mapeia com a bipagem com a ferramenta e você roteiriza com a bipagem com o sorter. Então, você vai ter essa integração do online e do offline, trabalhando o tempo todo para fazer o pacote chegar mais rápido, para chegar com mais qualidade na mão do nosso cliente final, do nosso usuário final. Então, assim, até aqui, essas 3 partes que eu queria trazer contextualizar a log na história do mundo das trocas comerciais, alguns conceitos para a gente conseguir formar esses times que trabalham o online e o offline da ponto de vista de design, e como a gente olha para isso, como é que a gente constrói essa narrativa de usuário, conseguindo conectar o online e o offline. Então, concluindo um pouco aqui, é possível diminuir o Brasil para o tamanho ideal sem a gente mexer em nenhuma fronteira, então a gente não precisa mexer no físico, a gente pode usar o digital para diminuir essas fronteiras e para distribuir melhor as riquezas e as coisas que são produzidas no Brasil, sem precisar mover pessoas, sem precisar diminuir o nosso tamanho. O seu projeto vai ser um reflexo de como o seu time está organizado, então tem um limite real para que você consiga atingir seus objetivos e precisa ter uma organização. E o terceiro e último ponto, que uma boa experiência não vai depender só do nosso conhecimento técnico. A gente precisa saber montar um bom time para a gente conseguir chegar numa construção narrativa do usuário, para a gente conseguir trazer os conceitos de design aqui da maneira como a gente quer. E por último aqui, deixando o nosso link para o nosso site de carreiras, a gente normalmente atualiza, a gente traz depoimentos da galera que já está aqui com a gente, as vagas estão sendo sempre atualizadas lá, então se você ficou interessado, se você gostou, quer conversar um pouco mais, entra lá em carreiras, ou você me acha no LinkedIn, você acha o Maldonado no LinkedIn, a gente pode sempre bater um papo. Beleza? Muito obrigada. E agora a gente tem um tempinho para, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, falar aí agradecer o Leonardo, agradecer o pessoal da Underline aqui. Joia? Muito bacana, Bárbara. Muito boa apresentação. Bem, é um mundo completamente... muita coisa, né? Tudo que é a log... eu fico pensando do ponto de vista técnico, né? Do ponto de vista acadêmico, pesquisa, a quantidade de interações que devem haver ali entre uma equipe de designer, com uma equipe de machine learning, com uma equipe de pesquisa operacional, né? Enfim, existe hoje uma linha de pesquisa muito forte, até quem trabalha forte com isso é o Plastino, Alexandre Plastino, Federal Fluminense, tem outros colegas também que trabalham com isso, que é a utilização de machine learning para induzir essa questão de otimizações mais robustas, né? Mas aqui nós vamos falar mais sobre o tema aqui. Só porque eu fiquei impressionado com a quantidade de caixinhas que tem que se comunicar dentro ali muita coisa. Da loja, né? Eu tenho uma perguntinha aqui, que é o seguinte. Diga. Assim, você falou uma coisa ali que assim, a gente vai ficando impressionado, né? As diferenças que existem ali de uma entrega em São Paulo, uma entrega no Porto Alegre, de uma entrega em Belo Horizonte, uma entrega em Macapá, né? A coisa ela é muito
é muito diferente. A gente sabe, sim, a gente que viaja o Brasil afora, a gente sabe que, como é que fala, as diferenças culturais, elas são enormes, assim. Você sai, eu tô te falando assim, se você sai daqui de Minas, eu tô falando de São João del Rei, né? Uma cidade histórica, eu vou aqui 600 quilômetros para cima, eu vou para Montes Claros, já é outra cultura, até a forma com que eles enxergam uma série de coisas, né? E aí a pergunta que eu tenho para ti é o seguinte: como você pensa, como é que é, qual que é o impacto dessas enormes diferenças culturais que a gente tem, de acordo com cada uma das regiões, né, no projeto de aplicações, interface dos produtos da empresa, no caso da Log? Ótimo. Me dá 5 segundos aqui para organizar as ideias. Assim, qualquer projeto de design no Brasil é super desafiador. Pelos, dá para dividir nos 3 níveis ali que eu trouxe de linguagem, ambiente e produto. Porque você vai ter organizações urbanas muito diferentes, você vai ter condições climáticas diferentes, você vai ter jeitos de falar diferentes, né? Então, o que a gente tem como um princípio nesses projetos que a gente faz e é um dos motivadores a gente ter uma área de design de conteúdo, que é uma área relativamente nova dentro do design aqui, e a gente conseguiu unificar isso de uma maneira que seja compreensível e compreendido por todos. Então, juntamente com o time de engenharia, com o time de operações, é um pessoal que pode vir em outro momento contar um pouco mais como é que a gente faz. Você precisa entender, a gente precisa contar com conseguir fazer uma entrega numa cidade que tem uma topografia completamente diferente da outra, numa cidade que vai ter morros e que vai ter propriedades rurais e que vai ter uma série de barreiras, e a gente precisa entender ao mesmo tempo como você faz uma entrega em Brasília, que tem um sistema de endereços completamente diverso. Isso é um super desafio que a gente tenta mitigar os riscos que aparecem aí, trabalhando em padrões, trabalhando de uma maneira que a gente enxergue grandes padrões de comportamento, né? Então, quando a gente monta o loguês, quando a gente monta o nosso tom de voz do produto, a gente está buscando as coisas que unem, né? A gente está buscando as coisas que conectam as diferentes regiões. E não necessariamente as coisas que diferenciam elas. Eu acho que pode ser um pouco diferente de como o pessoal de engenharia acaba abordando para conseguir montar os nossos sistemas aqui, mas do ponto de vista de design, a gente busca não regionalizar, a gente busca não trabalhar somente com desafios locais, a gente busca entender o que de fato vai ser comum e compreensível para a pessoa em Porto Alegre, vai ser comum e compreensível para Belo Horizonte, para Manaus e para Recife. A gente precisa achar o ponto comum de sistematizar e de unificar. Acho que por isso também, isso acaba sendo um desafio do design, até empresas que vão além do Brasil, empresas que precisam atuar globalmente, e se vê hoje uma super tendência de sistematizar tudo, se fala de design system, se fala de sistemas de linguagem, de tom e voz. Acho que é uma das maneiras que a gente tenta trabalhar com essas regionalidades, não é nem destacando elas, nem trabalhando só com elas, mas buscando o que de fato conecta e unifica o Brasil aqui, ao invés de buscar as peculiaridades. Eu imagino que deve ser um desafio enorme, assim, não só do ponto de vista... É uma loucura. Do design, como eu fico pensando até do ponto de vista ali sabe, essa questão, tipo assim, de uma etiqueta que é desenvolvida para ser lida aqui em Belo Horizonte e uma etiqueta que vai ser lida no meio do Amazonas, que é extremamente úmido, o quanto que aquela etiqueta vai durar, enfim, bem... Enfim, a gente não tem essa noção, sabe, Bárbara? A gente... Quando a gente vai ouvindo, né, a sua palestra, você vai começando a ver, caramba, cara, é um mundo gigante, assim, que envolve, né? Olha, eu tenho 2 perguntas aqui. Uma, eu estou tentando acompanhar aqui com o pessoal aqui, mas assim, ó, o Alan Guedes, tá? Nosso amigo Alan aqui, lá da PUC do Rio, tá lá acompanhando a gente lá de Londres agora. Ele falou: Bárbara, parabéns, ótima palestra. Vocês poderiam falar um pouco das iniciativas open source da Log?
se possível, do dataset Urban Deliveries, lá do GitHub. O Maldonado chegou a falar, respondeu aqui, falou que o log, bud e materiais instrucionais associados, vídeos e notebooks, estão no GitHub. O dataset contém dados de 3 cidades, Rio, Brasília e Belém, com forte colação com dados da operação da log. Aí, se quiser complementar alguma coisa, eu estou aproveitando aqui porque acho que ficou um pouco fora, assim, né? A minha resposta é falar com o Maldonado. Ele é o cara que vai saber te responder isso, não sou eu. Que bom que ele já respondeu. Eu já imaginei. Alan, eu trabalhei, tá? Eu já, quando eu comecei essa conversa aqui com o professor Maldonado, eu aproveitei uma disciplina minha aqui de data mining, né, de mineração de dados aplicada, porque eu estava com essa ideia de tentar usar alguma coisa de construção de características, seleção de features, alguma coisa nessa linha que fosse utilizado como um feature construction, alguma coisa de meta features para poder inserir no processo ali de otimização. Então a base ela é bem o GitHub tem uns videozinhos, é bem documentado, pode pegar lá que é bem tranquilo, viu, Alan? O meu amigo Valdemir, que está lá em Pittsburgh, visitando a família, Federal do Rio Grande do Sul, está perguntando para ti aqui, como a aprendizagem de máquina pode ser usada para melhorar a aprendizagem humana? Boa pergunta. Parece aquelas perguntas que você fica 40 minutos falando aqui, né? A gente pode escrever um artigo, a gente pode... quer que você faça uma nova apresentação. Assim, tentando falar aqui no tempo que a gente tem, eu acho que tem coisas que as máquinas fazem muito bem, tem coisas que os humanos fazem muito bem. Eu acho muito doido quando a gente tenta fazer uma máquina fazer algo que um humano faz muito bem, e quando a gente tenta que um humano faça uma coisa que uma máquina faz muito bem. Tem um livro muito legal de um cara que eu gosto bastante, que é o Maeda, que ele fala, eu acho que o nome do livro é How to Speak Machine, eu acho que é um livro que só tem em inglês por enquanto, mas ele fala um pouco de como, desses pontos de interação, e como não só as máquinas vão aprendendo a serem mais humanas, mas como os humanos podem entender melhor como trabalhar com as máquinas partindo desse lugar aí que a gente está se aproximando cada vez mais. Mas, assim, eu imagino que esse ponto aqui tem muito mais a ver com as máquinas fazendo o que elas fazem de melhor, né? Então, a gente quer as máquinas para cálculos rápidos e para potência e para performance, e a gente quer os seres humanos aprendendo o que... E daí pode ser uma resposta meio romântica aqui, né? Para um evento mais de tecnologia, mas o ser humano aprendendo o que nos faz humano. Então, eu acho muito assim que a gente ainda é muito bom em sentir as coisas e estar presente e se relacionar com outros seres humanos, e as máquinas estão ali para nos ajudar, né, e não para nos substituir. Eu acho que fica muito do ponto de vista de uma designer, fica muito mais para esse lado. As máquinas hoje nos ajudam a potencializar o nosso trabalho e não substituem as coisas que a gente faz. Adorei sua resposta. Ô Valdemir, você fez uma pergunta que, na verdade, deveria ser uma palestra, e eu acho que você deve fazer uma palestra para a gente aí no webinar do WebMedia em breve. Estou te convocando, tá? Ô Bárbara, a Graça, né, sempre presente. Obrigado, Graça. Ela está perguntando sobre os datasets, se os datasets estão acesso. Eu acho que falei, viu Graça? O Alan até colocou o GitHub aqui, o Abandonado está acompanhando a gente aí pela Underline, se ele puder de novo colocar o link, mas lá tem os datasets de 3 cidades, eu tenho utilizado esses datasets, ainda estou, assim, tomando uma surrazinha ainda, né, eu estou só com um aluno trabalhando com isso ainda, mas são datasets bem interessantes, bem ricos, tá? E é bem daquela ponta, se vocês acompanharam o vídeo que a Bárbara tocou, quando chega lá na ponta, você tem todo o processo de logística ali de avião, aí chega na ponta dos centros de distribuição, eles estão muito focados nesses centros de distribuição, de como sair dos centros de distribuições, alguns desses datasets. Tá? Bárbara, deixa eu aproveitar, né? Estou empolgado aqui, deixa eu fazer mais uma perguntinha para ti, seguinte, quais são os principais desafios para prover boas soluções de design nesse setor de logística? Aí você entende que ela, assim,
eu devia ter feito essa pergunta antes. Eu acabei falando do regionalismo, né? Eu tô querendo agora subir. Do ponto de vista geral, assim, qual que é o desafio? Cara, o desafio é essa conexão do digital com o analógico, assim, tá? A gente tem, do ponto de vista de design, a gente tem o mundo do design físico muito bem desenvolvido. Então, há muitos anos, né, desde a Revolução Industrial, que se trabalha com coisas físicas, com o design industrial, com o design de produto, com tudo isso. Então, as práticas ali estão muito bem estruturadas, muito bem feitas. O design digital já tem alguns anos aí, né? A gente consegue dizer que tem aí uns 30 anos que a gente já consegue trabalhar interfaces e tudo mais. As duas coisas juntas é o grande desafio que a gente tem hoje, porque o conhecimento ele foi construído até então de forma muito separada. A gente fala da interação e do design das coisas físicas, né? Então, se pensa muito nas canetas, e tem vários tipos de canetas, se pensa muito nas cadeiras, se pensa muito na ergonomia, e também se pensa muito na usabilidade, né? Essa interface que a gente vê aqui do StreamYard, a interface que as pessoas estão vendo do Underline, já existe uma série de coisas que fazem essa conexão, mas agora o estudo, a pesquisa, como as coisas trazem isso, como essas coisas se conectam, ainda é pouco estudado, né? Isso, assim, isso começou a ter mais foco quando a gente vê o surgimento dos aparelhos móveis, né, dos telefones e das coisas que de fato andam mais com você e você leva essa coisa digital para cima e para baixo. Mas isso, o smartphone aí tem 10 anos, 12 anos talvez, né, que a gente começa a ter Android, a gente começa a ter essa popularização, a massificação do smartphone, é quando as coisas começam a surgir. Então, o grande desafio hoje é essa conexão, é de fato pegar esse pacote e transformar esse pacote em algo digital e pegar o digital, o acompanhamento e o serviço bem prestado no digital e transformar ele nesse pacote que chega na casa da pessoa quando ela quer, na hora que ela quer, da maneira que ela escolheu, que ela precisa. E a interação com os engenheiros tem que ser muito grande, né, Bárbara? Sim, total. A gente trabalha muito, muito, muito perto do nosso time ali, entre design de conteúdo, design de produto e design de marca. Vou chutar um percentual aqui, que mais da metade, 70% aí, está dentro, está próximo de engenharia. Muito bom. Então, tem mais uma pergunta aqui, diga. que é o seguinte, o Whindersson, tá? Federal do Ceará, grande amigo nosso atual coordenador da área. Bárbara, no caso do serviço de logística em que vocês desenvolvem produtos, eles se deparam com problemas de acessibilidade visual, auditiva, etc. Se sim, como vocês têm lidado com essa questão? Ótima pergunta, adoro falar sobre acessibilidade. A gente trabalha com o básico, né, de acessibilidade, a gente segue lá os parâmetros de AA do consórcio. A gente trabalha com contraste, tamanho de fonte, o básico de acessibilidade a gente consegue trabalhar muito bem. Os nossos aplicativos são acessíveis, a gente trabalha muito com... não sou engenheira, posso estar falando bobagem aqui, com desenvolvimento baseado em web, então, normalmente as ferramentas de leitura de tela ou de navegação por teclado, elas conseguem ser feitas tranquilamente, que é um pouco diferente, né, dos aplicativos nativos, é mais difícil você trabalhar acessibilidade com desenvolvimento nativo. A gente tem algumas questões de acessibilidade temporária, que a gente chama, que são bem legais também, a gente trabalha com muito teste. Então, assim, não só a questão de pessoas com deficiência, mas pessoas que estão com alguma limitação temporária. Então, por exemplo, aplicativos e produtos de entregadores, a gente precisa trabalhar com mobilidade reduzida, considerando que a pessoa vai estar em cima de uma moto, a gente tem que trabalhar com visibilidade reduzida, então a gente precisa ter um aplicativo que funcione na chuva e que funcione no sol. Então, só esse ponto de chuva e sol, você precisa trabalhar com contraste de cor, você precisa trabalhar com questões tipográficas diferentes, você precisa trabalhar com tamanho. Dentro do mobile também você tem as pessoas que gostam de customizar
as coisas, né? Então mudam família tipográfica, mudam tamanho de fonte. Então, assim, a gente precisa fazer uma série de testes. Então, todos esses times aí, conteúdo, marca e produto, a gente tem processos e a gente tem maneiras de fazer esses testes e de nos certificar de que a gente está fazendo o melhor que a gente pode, o melhor possível. Mas é um campo super rico e eu tenho certeza que tem muita coisa que a gente pode melhorar, mas é super interessante a gente poder trabalhar com essas questões que cercam um pouco a gente, mas faz a gente chegar em desenhos mais democráticos, né? E normalmente quando você desenha para acessibilidade, quando você desenha pensando nos casos de ponta, os casos do meio se adaptam, né? E acaba fazendo um produto muito mais inclusivo. Excelente. Assim, eu estou muito satisfeito, eu gostei bastante da sua palestra. Teve um público muito bom aqui, tanto eu tive que acompanhar aqui em vários locais para a gente poder tentar buscar os máximos de interação possível com as pessoas. Então, eu acompanhei aqui pelo YouTube, apresentei pela própria Underline. Sensacional. Obrigado demais, viu, Bárbara? A gente passou um pouquinho do tempo, mas valeu a pena. Tranquilo. Espero contar mais com a Log nas próximas edições aí. Foi muito produtivo. Opa. Tá? Não perca, agora à tarde tem mais uma participação da Log, que é um Industrial Talk, na Section 3, se não me engano. 6, se não me engano. Tá? Muito obrigado, Bárbara. Pessoal, muito obrigado. Vejo vocês à tarde. Não perca agora nossas sessões técnicas ao longo da tarde. E no final nós teremos ainda um painel ainda, também a apresentação 5h30, tá bom? Abraço, pessoal. Abraço, valeu. Bárbara. Tchau, tchau.